um irmão. E de repente esse irmão, quando ele recebeu ali o seu recurso financeiro, ele separou a quantia correta. E daí o irmão chega para o pastor no altar e fala: pastor, está aqui o meu dízimo. E de repente o pastor vê que o envelope estava recheado. E o pastor olhou para a cara do irmão e falou: esse homem não parece ter muito dinheiro. Mas o envelope que esse irmão entregou, estava gordo. E o pastor olhou assim para a cara dele e desconfiou. E o pastor foi tirar a dúvida. Falou: irmão, quanto é que você ganha? E o irmão falou: olha, pastor, eu ganho tanto. E o pastor falou: mas aqui tem 20%. E nós costumamos dar 10%, não é verdade? O pastor falou: nós costumamos dar 10% das nossas rendas. E sabe o que o irmão falou para o pastor? Ele falou: olha, pastor, quando eu estava no mundo, eu dava muito mais para o diabo. Esse irmão, ele falou: eu fumava, eu bebia, eu gastava o meu dinheiro com coisas inúteis e que ao longo do tempo poderia me prejudicar. E sabe o que esse irmão falou para o pastor? Ele falou: pastor, por que eu não posso dar 20% ou mais para o Senhor, se eu dava tudo para o diabo? Sabe qual é a moral dessa história? Que muitas das vezes todos nós tivemos um passado lá atrás. E muitas das vezes nós ficamos presos. Nós temos sim que dar os 10%. Mas além do dízimo, existe também a oferta. E muitas das vezes, meus irmãos, nós ficamos presos muito no dízimo. Mas nós também temos que aprender a ir para o próximo nível nesse ato de dizimar, mas nesse ato também de ofertar. Então eu encorajo a você, quando você estiver lá, você receber a sua renda, esse aqui é do dízimo, mas esse também aqui é para oferta. Porque muitas das vezes a gente ficamos tão presos no dízimo, no dízimo, no dízimo. O dízimo é um sinal de obediência, amém? Mas a oferta é um sinal de amor. E quem melhor demonstra amor para conosco todos os dias a não ser Deus? Então será se nós não podemos entregar ao Senhor uma oferta de amor? Então não fique, sabe assim, constrangido, mas siga esse princípio na sua vida. Eu acredito que todos aqueles que têm esse princípio de dizimar na casa de Deus são abençoados. Quantos dizimistas tem aqui nessa noite? Amém. Se eu chamar alguém para contar testemunho, eu sou o primeiro. Porque no dízimo é um princípio. E Deus, Ele honra princípios. Deus valoriza princípios. Amém? Amém. Então nesta noite você tem a oportunidade de dizimar na casa de Deus. Você tem a oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Os missionários, a obreira está passando com o envelope. Levanta a tua mão para o céu. Você que quer passar no cartão ou enviar o Pix, no envelope tem o QR Code. Se você pretende passar cartão, nós temos a maquininha. Amém? Você que pegou o seu dízimo, fique de pé no nome de Jesus. Vamos orar nesta noite. Vamos consagrar a Deus as nossas finanças, a nossa vida de dizimista. Porque Deus, Ele é fiel com aqueles que são fiéis com Ele, amém? Levanta as tuas mãos para os céus, levanta o seu envelope, fecha os seus olhos. Você vai orar a Deus nesse momento. Você fala: Senhor, eu estou aqui para consagrar a minha vida de dizimista, mas também os meus recursos financeiros. Porque quando nós estamos dizimando, nós estamos consagrando aqueles 90% que estão ficando. Senhor Deus, nós te louvamos nesta noite, nós te agradecemos e nós oramos, ó Deus, e consagramos a Ti todos os nossos dízimos, todas as nossas ofertas, assim como a Tua palavra diz, ó Deus. Pai, estamos aqui entregando o dízimo de tudo, porque nós cremos que o Senhor é um Deus provedor. O Senhor é um Deus, Pai, que continua sendo fiel e continua honrando aqueles que são fiéis com o Senhor. Pai, eu oro que o Senhor abençoe a Tua igreja, prospera o Teu povo. Senhor Deus, que nunca venhamos esquecer desse princípio, mas que venhamos ser dizimistas fiéis na Tua presença, na Tua casa. Senhor Deus,
honra cada pessoa nesta noite. Abençoa os celeiros. Em nome Senhor, de Jesus. coloca o teu povo por cima Coloca e não mesmo. por baixo. Em Pai, nome de glorifica Jesus. o teu nome nas nossas nome vidas. de Jesus, Pai, meu derrama a tua provisão Derrama mesmo, sobre meu aqueles Pai. que nesse momento talvez Em possam nome estar de precisando Jesus. de uma intervenção divina do Senhor. meu Senhor. Deus, venha com provisão nesta Venha mesmo, noite, meu Pai. em nome de Jesus. Amém. Pai, nós abençoamos e no nome de Jesus. E você que crê, diz amém. Aplauda ao Senhor. Glória. Glória a Deus. Pode trazer o seu dízimo e a sua oferta e depositar aqui na arca, no nome de Jesus. Aleluias. Amém? Louvado seja o Senhor. Os que trouxeram a Bíblia, abra por favor em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Estamos dando continuidade a essa campanha de fé com o tema O Favor de Deus. E eu quero mencionar o que está escrito na palavra de Deus no 2 Reis, 2 Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo de número 4. Segundo Reis, capítulo 4, verso de número 8. Segundo Reis, capítulo 4, verso 8, palavra do Senhor diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Vou repetir o verso 9. Ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há que dizer que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que eu fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera a ela: eu habito no meio do meu povo. Somente até aí. Erga sua cabeça e ouça com atenção. Eu quero me deter nessa parte dessa história no verso 9, em que uma mulher observou um certo homem, a qual esse certo homem que nós lemos aqui refere-se ao profeta de Deus, o profeta Eliseu. Quantos já ouviram falar sobre o profeta Eliseu? Profeta Eliseu.
Então esta mulher, ela observava o profeta quando passava. E não somente observava, agora ela está fazendo uma declaração para o seu esposo. Ela disse ao seu marido: eu tenho observado que esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Amém? Grave isso, guarde isso que estamos mencionando aqui do verso 9. A sociedade a qual nós vivemos, ela cobra das pessoas a capacitação para que as pessoas vivam um nível melhor e possam proporcionar à sociedade serviços de qualidade, por exemplo. Ou seja, para que você entenda, hoje a sociedade cobra que as pessoas sejam capacitadas para que elas possam prestar um serviço de qualidade nas empresas, no comércio, em todos os setores da sociedade. Uma pessoa que ganha bem é uma pessoa que é capacitada para ganhar bem, porque as empresas e a sociedade em geral, elas prezam por um serviço de qualidade. E serviço de qualidade para atender a população é prestado por pessoas melhores capacitadas. Concorda comigo? E pessoas melhores capacitadas são melhores bem pagas. Então a sociedade geral cobra de que as pessoas tenham capacitações para lhe servirem com qualidade e assim servindo um serviço de qualidade para a população, para os setores da sociedade. Então a gente percebe que as pessoas no dia a dia estão correndo por toda parte. Muitas pessoas estão ralando, trabalhando, estudando, porque elas estão se capacitando, porque as pessoas sabem que para ela ter uma boa renda, ela precisa estudar, ela precisa se esforçar, fazer cursos, trabalhar, se capacitar, para ela poder ter habilidades a serem desenvolvidas no mercado, para ser bem paga por isso. E isso não vai mudar. É a sociedade, é o que acontece aí. Então tem muitas pessoas pagando preço, muitas pessoas estudando, tem muitas pessoas fazendo faculdade, fazendo cursos, e elas estão em busca de um diploma, de ter um título. Então muitas pessoas se formaram para a medicina, outros se formaram para a área da advocacia, outros se tornaram psicólogos, outras pessoas se tornaram administradores de empresas. A verdade é que há uma necessidade, sim, na sociedade, de ter pessoas capacitadas para poder atender às demandas da sociedade. Então, todo dia a gente precisa de alguém na sociedade, alguém que esteja capacitado em uma área para poder atender às demandas das necessidades da população. Vez por outra, nós precisamos de um advogado, de um psicólogo, de um administrador, de um empresário, e assim vai, de um médico. Agora, nós temos visto tanta gente pagar o preço para serem mais capacitadas, porque há necessidades para serem supridas na sociedade. E não é que seja errado, todo mundo deve buscar crescer na vida, mesmo que seja na área secular, todos nós temos que pagar um preço para crescer. Então a gente vê muita gente empolgada, buscando crescer, buscando ter um título, porque sabe que com o título ela vai ter mais condições e oportunidades no mercado de trabalho. Por exemplo, podendo ter um melhor salário. E nós podemos fazer isso. Você pode buscar crescer pessoalmente, socialmente, diante da sociedade. Mas por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, quando a gente lê essa história aqui de Eliseu, a mulher observou e percebeu e disse ao seu marido: eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Essa frase, homem de Deus, é um título, é ou não é?
ela deu um título para aquele homem. Eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. O paralelo que eu faço é que tem muita gente correndo atrás, estudando, pagando preço, se capacitando para ter um título de um administrador, de um advogado, de um psicólogo, de um médico, de um terapeuta. E se você conversar com várias pessoas, principalmente um jovem, qual o seu sonho? Você pensa em estudar, pensa em se formar? Sempre algum vai falar o seu sonho. Não, eu desejo ser um engenheiro, ser um contador, ou ser um advogado, um psicólogo, um médico. Então as pessoas têm, né, os seus sonhos para alcançar títulos. Mas o título que eu quero falar aqui é sobre esse homem de Deus. Homem de Deus é um título. E por mais que seja importante e bom o sonho de alguém em estudar e se capacitar para ter um título, para que essa pessoa tenha um espaço ou melhores oportunidades no mercado de trabalho, para prestar um serviço capacitado e ser bem pago, e não é errado, nós precisamos atentar que também é importante, e eu digo que é mais valioso, nós adquirirmos o título de homem de Deus. E quando eu falo homem de Deus, é homem e mulher, o gênero, mulher de Deus também. É um título que vale a pena carregar. Homem de Deus, mulher de Deus, é um título que vale a pena carregar. Preste atenção, uma pessoa quando se forma, que ela recebe um título, ela passa a ser uma pessoa com bagagem. Ela passa a ser uma pessoa com mais valor por aquilo que ela tem, que é a bagagem, que é o currículo, que é a formação, que é o conhecimento que a pessoa tem. Então, queridos, toda pessoa que se forma, que recebe um título, ela carrega consigo uma bagagem, ela carrega consigo valores, que de fato e verdade essa pessoa será mais valorizada no mercado de trabalho. Vai você para uma entrevista de emprego, você não tem nenhuma formação, e alguém que está formado, que tem uma formação, que tem um título, qual dos dois será mais valorizado para o mercado? Aquele que tem um título, aquele que tem uma formação. É ou não é verdade? Então, o título faz com que a pessoa carregue uma bagagem, carregue valores em que ela será mais valorizada, respeitada e terá mais oportunidades para essa pessoa. Quem entende o que eu estou falando? E isso é bom, é importante, vale a pena. Mas o que eu quero discorrer aqui é especificamente sobre esse título, homem de Deus. É um título que também carrega consigo uma bagagem e carrega consigo valores. A diferença é que os valores de bagagens, de formações de títulos do secular é que são valores transitórios, é que são valores passageiros. Mas uma pessoa que carrega título de homem de Deus, de mulher de Deus, são bagagens e valores inseridos naquela pessoa, que além de ser transitório, é também eterno. Diga amém, diga graças a Deus. E eu quero desafiar a você nessa noite, a buscar esse título para a sua vida, homem de Deus, mulher de Deus. Amém ou não amém? O mundo não entende esse valor, mas os céus reconhecem o título homem de Deus e mulher de Deus. Amém ou não amém? Mas os títulos terrenos, que são reconhecidos pelos homens, não são reconhecidos por Deus. Quem está entendendo? É bom se alguém tem uma formação, é bom se alguém é capacitado, ela será bem paga, o seu serviço, o seu conhecimento, as suas bagagens vão poder abençoar e atender pessoas e ajudar pessoas na sociedade. Mas, aos olhos de Deus, isso não tem valores. Porque a palavra do Senhor declara: não ajuntais riquezas nessa terra. Ora, os títulos são valores que os homens valorizam. É importante, você pode ter. Mas para Deus é como algo passageiro, que um dia vai passar. Basta a pessoa morrer, tudo fica aí.
Mas Jesus foi claro: não ajunteis tesouro na terra, ou seja, não ajunteis coisas valiosas nessa terra, porque aqui o ladrão pode roubar, a pessoa pode perder, mas ajuntais tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome. O Senhor, numa conversa com Satanás, ele disse: observaste o meu servo Jó? Homem de Deus. Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Havia um título em Jó. O título de Jó era homem de Deus. Ou seja, havia uma bagagem em Jó, havia valores em Jó, que o próprio Deus valorizava e reconhecia na vida dele, que era esse título de homem de Deus. Amém ou não amém? Então eu quero encorajar você nessa noite a buscar essa formação, esse título para a sua vida de homem de Deus. A mulher disse ao seu marido: eu tenho observado que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Aleluias, amém ou não amém? Olha que declaração essa mulher fez. E como é bom alguém olhar para alguém e reconhecer: este é um homem de Deus. Só que homem de Deus não acontece da noite para o dia. Você não deita agora e acorda amanhã um santo homem de Deus. É um processo, é uma construção. Assim como no secular, alguém não é formado, alguém não recebe o seu diploma, o seu título por acaso. Ele teve que deitar e dormir várias vezes, pagando um preço para receber o tal título. E não é diferente para o título homem de Deus que essa mulher chamou o profeta Eliseu. Porque não foi da noite para o dia que o profeta Eliseu se tornou um homem de Deus. Mas teve um processo, teve um caminho que o profeta Eliseu trilhou todos os dias, para alguém chegar, olhar para ele e falar: eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Pastor, mas nós não podemos buscar títulos. Queridos, a questão não é essa. A questão é que quando a pessoa ela é reconhecida como um homem de Deus, essa pessoa tem bagagem, essa pessoa tem valores, que as bagagens e os valores que há nela vai abençoar vidas. Assim como alguém quando se torna um psicólogo, quando se torna um advogado, quando se torna um médico, quando se torna um engenheiro, quando se torna um arquiteto, essa pessoa vai poder servir alguém, sim ou não? Ela vai servir alguém, ela vai trabalhar em alguma empresa, ela vai servir pessoas com a sua capacitação. Então a questão não é o título. Não podemos buscar título. Não, a questão é que o título carrega uma bagagem, carrega valores, em que essa pessoa vai poder abençoar muita gente. Depois que essa mulher fez uma declaração, o que é que aconteceu com ela? Ela disse ainda mais para o seu marido: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um quarto lá no terraço. Vamos colocar uma cama, uma cadeira, um candeeiro. Porque toda vez que esse homem passar por a nossa cidade, ele pode ficar nesse quarto que a gente vai fazer para ele. E assim eles fizeram. Eles construíram um quarto com cama, com mesa, com cadeira, com candeeiro, para o homem de Deus, quando passasse por a cidade, caso quisesse ficar hospedado naquela casa, ele teria ali um quarto separado para ele ficar. Porque a mulher percebeu que ele era um homem, um santo homem de Deus. E então ele ficou muito lisonjeado, ele ficou muito feliz pela honra que ele recebeu, o reconhecimento daquela mulher. Então ele falou para o seu servo: olha, Geazi, fala com ela lá, veja com ela, o que é que a gente pode fazer por ela, porque assim, eu vejo que nós temos que recompensar ela de alguma forma, porque ela tem sido muito gentil com a gente, comigo. Então pergunta a ela se ela quer que eu fale com o rei da cidade, ou se eu falo com o general do exército, para ajeitar alguma coisa para ela, se ela estiver precisando de alguma ajuda. Aí ela respondeu: não, meu servo,
é o seguinte: eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu não preciso de nada. Só que o profeta Eliseu ainda assim ficou incomodado, querendo de alguma maneira recompensar ela. Então o seu servo descobriu que ela não tinha filho. Então o servo do profeta Eliseu falou: olha, profeta Eliseu, meu senhor, esta mulher, ela não tem filho. Não tem filho. Aí o profeta Eliseu foi lá e profetizou sobre a vida dela. Profetizou, dizendo que um certo tempo ela iria abraçar um filho. Profetizou o filho na vida dela. E o homem, o marido dela, já era um senhor de idade. Então, a mulher disse ao profeta: não mintas a tua serva. Quando ela diz não mintas, revela que ela tinha um sonho de ter filhos. Quando ela fala: você não mente para mim, essa expressão não mente para mim, é porque ela já sabia que era impossível ela gerar filhos, porque o seu esposo já era avançado de idade, e certamente ela já tinha tentado ter filhos e não havia conseguido. E nessa fase da vida, pior ainda, porque o marido já era de idade, e certamente ela também. Então quando o profeta profetizou: você vai gerar um filho, ela falou: não mintas para mim. É como se estivesse dizendo: você não brinca com coisa séria, não brinca com meu sonho. Então assim, depois de um tempo determinado, aquela mulher gerou um filho. Diga amém. Eu disse a você que o título Homem de Deus carrega bagagem e carrega valores que vai poder ajudar pessoas. O título Homem de Deus, com a bagagem de homem de Deus, proporcionou àquela mulher um milagre na vida dela, e ela pôde contemplar o filho através do homem de Deus. Amém ou não amém? O título Homem de Deus não é um enfeite, mas é uma bagagem, é valores que ele carrega, ele ou ela carrega, que vai poder ajudar, abençoar pessoas. Amém ou não amém? Eu quero encorajar você a buscar crescer na vida, ter suas formações, se capacitar para o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo eu quero desafiar a você a buscar construir esse histórico na sua vida de um homem de Deus, ao ponto das pessoas olharem para você e dizer: fulano é um homem de Deus, aqui é um homem de Deus, esta aqui é uma grande mulher de Deus. Não para que a pessoa se ensoberbeça ou fique orgulhosa de que alguém chamou ela de homem de Deus, mas de fato, de verdade, um homem de Deus, uma mulher de Deus que carrega bagagens espirituais, que carrega dons e talentos, que carrega a presença de Deus, que possui valores espirituais, que com essas bagagens e valores ela vai servir a comunidade. Amém ou amém? Porque quando a pessoa se forma, por exemplo, um psicólogo, ele vai servir a quem, irmãos? Vai servir a sociedade. Um advogado que se forma, ele vai servir quem? A sociedade, nas causas jurídicas. Um engenheiro que se forma, um engenheiro civil, ele vai servir a quem? A sociedade que quer construir alguma coisa. Um psicoterapeuta que se forma ali, ele vai servir a quem? A pessoas que precisam de um tratamento, de uma terapia. Ou seja, sempre é em prol da sociedade. Só que o homem de Deus, ele carrega bagagens e valores que não são desse mundo. Homem de Deus, mulher de Deus, carrega bagagens e valores que é do mundo espiritual. Amém ou não amém? E da mesma forma e do mesmo modo que alguém que carrega um título e serve à sociedade vai ajudar pessoas, um homem de Deus, uma mulher de Deus, plantado em uma igreja, em um bairro, em uma família, em uma sociedade, no seio de uma família, na escola, no trabalho, essa pessoa também vai servir pessoas espiritualmente. Você vai libertar gente, vai curar pessoas, vai salvar vidas, vai tirar pessoas do fundo do poço,
porque alguém é homem de Deus, alguém é mulher de Deus e tem bagagem e tem valores espirituais que carrega consigo para abençoar as pessoas. Amém ou não amém? Há uma necessidade de se formar mais pessoas lá fora para atender as demandas da sociedade. Às vezes as pessoas vão buscar atendimento e não tem médico. Já chegou no lugar e falou, está sem médico aqui. Já viu isso acontecer? Está sem médico. Ou seja, está faltando. Então precisa de mais. Eu quero te dizer que tem espaço no reino de Deus para mais homens de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que tem espaço para mais mulheres de Deus no reino de Deus. Porque Jesus disse que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Só que não pode ter trabalhadores na obra de Deus incapacitados. Tem que ter trabalhadores na obra de Deus com bagagens e com valores de capacitação para poder servir as demandas, as necessidades. Já parou para pensar quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão passando fome? Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas estão enfermas? Você sabia que o Brasil é o país com maior índice de pessoas com transtornos de ansiedade? Sabia? O Brasil ganha. O Brasil é o país número 1 em pessoas sofrendo com esse transtorno. A cada 50 pessoas, você encontra 10, 20 com problemas de transtorno de ansiedade. Quem está entendendo? Então tem muita gente. E você acha que o homem de Deus, a mulher de Deus, com bagagens e valores espirituais, com dons na sua vida, não poderá ajudar essas pessoas? Porque eu digo a você, uma pessoa que está sofrendo com uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, a pessoa está vivendo um inferno, meu irmão. Só quem já passou por isso sabe, é uma escuridão, é trevas. E o Senhor Jesus disse, vós sois a luz desse mundo e o sal desta terra. Amém ou não amém? Sabe por que nós estamos aqui hoje? Sabe por que nós estamos aqui nessa igreja? Quem aqui é salvo? Quem aqui já foi curado? Quem já foi liberto nessa visão ministerial? Sabe por quê? Porque lá no passado, um homem de Deus chegou nessa cidade. O nosso líder chegou aqui e através do título Homem de Deus, que carregava bagagem, que carrega bagagem e valores, olha o tanto de bênçãos que foi liberada sobre essa cidade através da visão, missão mundial, servo. Mas tem muita gente ainda sofrendo nesse mundo. Olha para mim. Quando Jesus disse, a seara é grande e poucos são os trabalhadores, parafraseando, sabe o que é que ele quis dizer de uma forma mais detalhada? Pega isso aqui, ó. É muita gente sofrendo para pouca gente atendendo o sofredor. O que Jesus quis dizer foi isso, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. É muita gente sofrendo para poucas pessoas trabalhando para aliviar o sofrimento dessas pessoas. Vou te dar um exemplo. Quando você vai buscar um atendimento na UPA, lá tem mais gente atendendo ou tem mais gente sofrendo para ser atendida? Hã? Quando você vai num banco, na agência bancária, e pega a fila do caixa, tem mais gente atendendo ou mais gente para ser atendida na fila do caixa? Como é que está lá? Como é que é sempre? No reino, as necessidades do reino de Deus é do mesmo modo. Tem muita gente sofrendo para pouca gente trabalhando. Amém ou não amém? As demandas são grandes com poucas pessoas. Há uma necessidade no tempo que estamos vivendo de se levantarem mais homens de Deus, mais mulheres de Deus no tempo que nós estamos vivendo. Amém ou não amém? Nós precisamos carregar esse título. Não um título falso,
mas um título verdadeiro, de um homem que é um homem de Deus, de uma mulher que é uma mulher de Deus, porque ninguém é homem de Deus, é mulher de Deus, sem ter uma bagagem, sem ter valores espirituais, sem ter dons e talentos, que ela vai poder ajudar as pessoas. Há uma necessidade. Aqui uma mulher foi suprida com um problema que não tinha jeito. Não tinha nada na sociedade que podia resolver o problema dela. Mas um homem de Deus com bagagem e valores espirituais resolveu o problema dela. Tem gente sofrendo aí? Preste bem atenção nisso aqui, já vou encerrar. Tem gente aí que está sofrendo, que o médico não dá mais jeito. Tem gente aí sofrendo, que o psicólogo não dá mais jeito. Tem gente aí sofrendo que o dinheiro não dá mais jeito. O advogado não dá mais jeito. E seja qual for a especialidade, não dá mais jeito. Porque existem problemas que são impossíveis. Problemas impossíveis, por mais que as capacitações da sociedade sejam importantes e nos ajude muito, vai ter momentos que nenhuma dessas capacitações da terra vai poder fazer por aquela pessoa. Mas sabe qual é a capacitação que tem na terra que vai poder resolver o problema impossível de alguém? Homem de Deus na terra, mulher de Deus na terra, amém? Vai resolver, porque serve o Deus do impossível e vai lá e ministra o milagre, o poder de Deus. Jesus disse: em meu nome vocês farão obras maiores do que as que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Jesus deu autoridade que obras grandiosas, maiores iremos fazer. Então quem vai resolver as demandas impossíveis da sociedade? O homem de Deus, a mulher de Deus. Amém ou não amém? Lembra quando o machado caiu no rio? Qual era a capacitação humana que iria arrancar de lá do fundo do rio? Não existe. Mas o homem de Deus foi lá e falou: joga lá, joga bem ali. E aí o servo foi lá e jogou. E o ferro flutuou na água e voltou para o machado, e aí resolveu o problema. Amém ou não amém? Quem está entendendo? Esse homem de Deus profetizou, a mulher teve um filho, um milagre. Só que depois o menino morreu. Eita, e agora? O menino morreu. Sentiu uma dor de cabeça lá e morreu. Sabe o que é que a mulher fez? Ora, ele é um santo homem de Deus, eu vou atrás dele. Não mandei ele profetizar filho para mim. Chegou lá nele e ele disse: ei, como é que você está? Está tudo bem? Ela: está tudo bem, só o meu filho que está morto. Olha a tranquilidade dela. Está tudo bem, só o meu filho que está morto. Agora você se vira. Então o profeta foi lá, deitou em cima do menino, fez uma oração e o menino ressuscitou, irmão. Resolveu o problema de novo. Primeiro milagre, gerar um filho, que era impossível, morreu. Ele foi lá e resolveu de novo, trouxe o menino à vida. Porque era um homem de Deus que tinha bagagens e valores espirituais. Há uma necessidade de se levantar, não somente obreiros, missionários, mas levantar-se homens e mulheres de Deus. Porque muito mais forte e importante do que levantar obreiros é levantar homens e mulheres de Deus na igreja, no bairro em que nós vivemos. Esse bairro aqui precisa de homem de Deus. Essa comunidade aqui precisa de homem de Deus, de gente que vai chegar lá orar pelo enfermo, que vai trazer as pessoas para a igreja, que vai cuidar dos doentes, que vai cuidar das pessoas depressivas. Porque o homem de Deus é uma capacitação, é um título que carrega bagagens e valores, que vai resolver demandas da sociedade. Demandas espirituais, que eles não vão resolver em nenhum outro lugar. Seja no psicólogo, seja no médico, seja no advogado, seja no empresário, seja em quem tem dinheiro, seja no político. Porque problemas impossíveis não tem capacitação dessa terra que resolve, irmão. Só o Todo-Poderoso, através de um homem, de uma mulher de Deus nessa terra. Aleluia! Olha para o seu irmão e diga: há uma necessidade
de se tornar homem e mulher de Deus. Nessa igreja, nessa comunidade, neste bairro, em nome de quem? Em nome de Jesus. Quem está entendendo? Agora, pastor, como que eu me torno homem de Deus? Aí está os segredos que eu vou revelar rapidinho aqui. Vou correr aqui agora. Amém ou não amém? Para a pessoa ser um homem de Deus, eu não vou ficar falando toda hora mulher de Deus. Tanto faz, mulher ou homem de Deus. A pessoa precisa ser uma pessoa boa. Ah, pastor, então está cheio de homem de Deus lá fora, porque tem muita gente boa. Não é gente boa na expressão que a gente usa. Fulano é gente boa. Não é isso. É a pessoa ser boa. Boa aos moldes, ao olhar de Deus. Boa da forma que Deus